o segredo da vida e da esperança. A voz da esperança. Ressuscitou o Senhor. Deus registrado na primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem ama não permanece na morte. A palavra Páscoa significa passagem. A referência é a 10ª praga no Egito, no contexto da celebração da primeira Páscoa no Antigo Testamento. O anjo da morte passaria por todos os lares do Egito, levando a vida do filho primogênito de cada casa. Mas os israelitas deveriam marcar os umbrais das portas de suas casas com o sangue do cordeiro sacrificado para a celebração da Páscoa, pois pelas casas com os umbrais marcados com o sangue do cordeiro, o anjo da morte passaria sem infligir a morte ao filho primogênito da casa. Foi assim que até o faraó do Egito perdeu seu filho primogênito, o herdeiro do trono, mas os filhos dos israelitas foram poupados por causa da marca do sangue do cordeiro. Morte do primogênito, sangue do cordeiro. É impossível não perceber a relação entre a Páscoa do Antigo Testamento e a Páscoa maior para a qual esta apontava, a morte do Filho unigênito de Deus, para que, por causa do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, nós também fizéssemos a passagem da morte para a vida. Páscoa significa passagem. Na manhã de Páscoa, Jesus, que havia expirado na cruz na sexta-feira, faz a passagem da morte para a vida. Ele ressurge dos mortos para uma vida que não tem mais fim. Ele revive para não mais morrer. Mas a passagem da morte para a vida de Jesus não é apenas um marco de incomparável importância só para Jesus. A ressurreição de Jesus é um marco de incomparável importância também para nós. A ressurreição de Jesus marca a nossa passagem da morte para uma nova vida. O apóstolo Paulo, em Romanos 6, nos lembra que todos nós que fomos batizados, é na morte de Cristo que fomos batizados, para que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos, nós também ressurgíssemos para uma nova vida. A Páscoa é a passagem que nós fizemos com Cristo da morte para a vida. A Páscoa não é algo que aconteceu com Jesus e não tem nada a ver conosco. Fomos unidos a Cristo pelo batismo, o que significa que a nova vida de Cristo é a nossa nova vida. Tanto que o apóstolo João considera a coisa mais natural que nós nos amemos uns aos outros. Afinal de contas, sabemos que já passamos da morte para a vida. Como ainda permaneceremos na morte, nós, os que já passamos da morte para a vida? O bom Jesus já triunfou sobre a morte. O seu sangue derramado na cruz é a marca da nossa vida.
A sua passagem da morte para a vida é também a nossa passagem da morte para a vida. Já ressuscitamos com Jesus para uma nova vida que é eterna, e nem mesmo a morte do corpo poderá anulá-la. Tal qual o corpo de Cristo voltou à vida, nós também ressuscitaremos no último dia. Porque já passamos com Jesus da morte para a vida, e nada mais poderá desfazer essa passagem. Se já morremos com Cristo, sabemos que também com Ele viveremos. Porque Ele vive, nós também viveremos. Nós oramos. Senhor Jesus Cristo, Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, acompanha-nos na nova vida que nos deste, quando passamos contigo da morte para a vida, na ressurreição e no batismo. Honra e louvor ao teu santo nome. Aleluia. Amém.